Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Toda glória, todo louvor, toda honra, toda adoração seja dada ao eterno, poderoso Criador dos céus e da terra. Ele é digno de honra, de louvor e adoração. Queremos agradecê-lo por estarmos mais uma vez juntos para mais um momento de meditação da palavra do Senhor. Queremos neste momento bendizer ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é maravilhoso, e Ele nos deu o privilégio, a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Eu quero ler com vocês no livro Atos dos Apóstolos. O autor do livro do Atos dos Apóstolos é Lucas, que segundo a tradição era médico, é o mesmo escritor do Evangelho de Lucas. Glória a Deus. E eu quero ler com vocês Atos capítulo 12, e leremos apenas do versículo 1 ao 5. Glória a Deus. Por aquele tempo, mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos rasgos. E havendo compreendido, encerrou na prisão, e entregando-o a quaterno de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Sempre se glorificando a Deus, porque Ele é o único digno de louvor e adoração. Glória a Deus. No começo, a igreja primitiva foi muita tribulação e muita perseguição. Nos primórdios da igreja, muitos foram mortos, muitos foram espancados e lançados nas prisões e até mesmo nas arenas para ser devorados por leões. A igreja primitiva passou por momentos de tribulação. Hoje nós vivemos numa paz muito grande. Em alguns países existe perseguição, mas aqui no Brasil, principalmente, graças a Deus, temos a liberdade de proclamar, de falar de Deus, de adorar ao Senhor, de falar do amor dEle, de engrandecer o nome dEle. Graças a Deus que no Brasil não temos perseguição religiosa, mas nos primórdios da igreja, a igreja fora perseguida. E, como os irmãos sabem, o governo da época, o povo hebreu era escravo de Roma. E quem governava Roma eram os imperadores que eram enviados por Roma. E na época da morte de Cristo, Herodes era o tetrarca, era o imperador da época que governava Roma. E começou a perseguir a igreja. E matou muitos irmãos. E o texto diz, primeiramente, matou Tiago, irmão de João. Matou Tiago, e vendo que os judeus ficaram satisfeitos, ficaram felizes, lançou também Pedro, o apóstolo do Senhor, na prisão, com a intenção de matá-lo após a festa dos rasgos, após a Páscoa. Depois da Páscoa, que era a reunião que relembrava a saída do povo hebreu do Egito. A Páscoa era comemorada e ele respeitou aquele momento da Páscoa, mas a intenção do Herodes era matar também a Pedro. E o texto sagrado diz que ele mandou prender entre 4 soldados
algemando, prendeu os pés e as mãos, e mais 4 soldados do seu lado para que ele não escapasse. Era como se fosse hoje uma prisão de segurança máxima. Versículo 5 diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja, o povo de Deus estavam reunidos, orando constantemente, sem parar, intercedendo, jejuando e buscando a Deus. E Pedro na prisão, e imagine você, alguém sabendo que está preso e que poderá morrer. Mas Pedro não se preocupou com nada. Diz a palavra de Deus que Pedro estava dormindo na prisão. Imagine, se você está preso sabendo que você vai morrer daqui 1 dia, 2 dias, você dormiria? Eu tenho certeza que eu não dormiria. Mas Pedro tinha tanta convicção, tanta fé em Deus, que se ele morresse, ele partiria para a eternidade, para estar junto de Cristo, que ele nem se preocupou. Pedro dorme na prisão. E quando ele está dormindo, no versículo 7, um anjo aparece para Pedro e resplandece uma luz na prisão, e toca em Pedro, toca do seu lado, e desperta Pedro, e diz para Pedro: Pedro, levanta depressa. E caíram as cadeias, as algemas caíram. Quando o anjo toca em Pedro, as algemas caem, as algemas se abrem. E o interessante, nem o soldado viu. Os 4 soldados que estavam lá também não viram nada. As algemas são abertas, e o anjo diz para Pedro: cinge-te, ata as tuas alparcas, ou veste as roupas, altas alparcas. E ele fez assim, e disse mais: lança as costas da tua capa e me segue. E Pedro segue o anjo, e saindo seguia, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Foi tão surreal que Pedro nem acreditou. Ele achou que estava sonhando. O anjo vai lá, toca do seu lado, as algemas caem, e ele diz: me segue. E Pedro fica meio que duvidando. Ele achava que era um sonho. E quando ele sai, e quando passou a primeira e a segunda guarda, ou seja, tinha mais guardas lá de fora, muitos guardas, e aqui fala, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro da cidade, a qual se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua ao longo, e o anjo se apartou dele. A porta pesada, porta de uma cidade, a porta que protegia a cidade, uma porta gigantesca, só com a presença do anjo, ela se abre, e Pedro passa maravilhosamente. E logo lá na frente, Pedro continua. O anjo se apartou dele, e Pedro torna-se em si, ou seja, ele vê que é real, como se ele acordasse do sono. Ele torna em si, diz o texto, e Pedro, tornando em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou
judeus esperavam. O povo de judeus e Herodes esperavam passar a Páscoa para matar a Pedro. E Deus faz um milagre. Por que Deus fez o milagre? Porque a igreja estava continuamente em oração a Deus. Jesus Cristo, Ele ensinou que o que pede, recebe. O que busca, acha. Aqui bate na porta, a porta abre-se-á.